Gente, boa noite aos meus queridos amigos do Lar Espírita Amor e Luz. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Será que está tudo certinho? É... Eu acho que está tudo certinho aqui. Tá, parece que tá. Tá bom? Tá bom, então. Então vamos lá, né? Meu filho pediu uma assessoria, gente, porque a gente tem as dúvidas aí, né? Miriam Capinã, boa noite, Miriam. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado. O som também está bom, está tudo certinho. Guilherme Jaque, boa noite, minha querida amiga. Obrigado mesmo. Família, Lar Espírita, Amor e Luz. Eu inicio sempre agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade a mim concedida. Agradeço o convite da nossa Maria, a ajuda do Ricardo, né? Que eu não vou cansar nunca, né? De dizer que é um anjo, sempre prestativo, muito amoroso, muito gentil, muito amigo, que algumas horas atrás aqui nós estávamos, né? Já, oi, era Paixão, boa noite, Sirlene, Maria Aparecida Queiroz, o som está ótimo. Obrigado, Guilmar. Obrigado pelo carinho e pela atenção. E legal, né? Gente, nós gostaríamos de convidar vocês para um copinho com água, né? Meu copinho, aqui é uma caneca, né? Desses dois seres iluminados que é para me inspirar. De Valdo Pereira Franco e Chico Xavier, aqui na caneca personalizada, né? Ou a garrafinha com água, para que durante a live possam os mentores amigos fluidificarem, colocarem nela o remédio que nós tanto precisamos. Lembramos sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E ele está, né? Ele está por uma questão muito simples, que nós estamos conectados com os nossos pensamentos ao plano superior, à mensagem do Cristo, e parabéns pela equipe, né, do Leal, porque ao realizar a live, nós formamos uma conexão com o plano espiritual, com Jesus, com Deus, né? E automaticamente nós somos assessorados pelos benfeitores amigos, que adentra o nosso lar, que adentra a nossa casa, que adentra o nosso coração, nosso pensamento, e traz para todos nós aquilo que nós precisamos. Isso é maravilhoso, porque não tem mistério nenhum, gente, nada complicação. Porque se ao pensar no mal, atraímos o mal e junto deles entidades que nos do bem, ao realizarmos o pensamento inverso, que é pensar no bem, atraímos entidades boas, maravilhosas, iluminadas junto de nós. Porque é a lei da afinidade, é a lei do amor, da caridade, da solidariedade. Isso é maravilhoso. Então eles estão presentes, né? E sabe perfeitamente, Maria de Souza Ribeiro, obrigado. Deus te abençoe, viu? Bem-vindo mais uma vez, amigo. Que Deus te abençoe, tá, Maria? Jesus abençoe teu lar, ilumine a tua vida. Edmar Irokawa, Deus te abençoe também, uma boa noite. Mariellen Diniz, gente, que maravilha, né? E então, parabéns não só ao grupo, né, do Leal, a todos, né? A todos que, nesse momento, se reservam este instante para permitir a chegada de Jesus no lar de cada um. E como é que Jesus entra? Entra pelos bons pensamentos, pelas boas palavras, pelas boas atitudes, pelo que nós lemos, pelo que nós escutamos, pelas conversas, pelos estudos, né? E nesse momento pela live. Os espíritos superiores sabem perfeitamente tudo aquilo que nós estamos passando, né? Nessa pandemia mundial, estamos reclusos. Eles estão observando, né?
a atitude de cada um. O que é que estão buscando? E nós, nesse momento, às 19h30, até as 20h30, né? Estamos aí nos conectando com o plano maior. E com toda certeza, haveremos de receber o que nós precisamos, tá bom? Se caso, oi Neuza Renó, boa noite, querida, também, que Deus te abençoe, viu? A Maria Ellen Diniz, Jesus abençoe. Caso as pessoas no transcorrer da live queiram colocar alguns nomes para as vibrações finais, mentores espirituais, quando vocês estão na casa, lá no Leal, né? Pensando nesse ou naquele, os mentores anotam o nome, como nos afirma André Luiz. Para logo depois dos trabalhos, eles haverão de percorrer os lares de cada um, seja onde for, no lar, ou em hospital, ou no posto de saúde, ou em alguma instituição, levar ajuda, proteção, amparo que nós solicitamos em favor do nosso ente querido, do nosso conhecido, daquele que precisa, tá bom? Sinomar Santos, boa noite. Regina Guiar, muito boa noite, seja bem-vinda. Jesus abençoe, parabéns, viu? Gente, obrigado a todos vocês. Oi, Maria Monteiro, socorro, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? É uma grande amiga. Que Deus possa abençoá-la e protegê-la. Estamos aí juntos, viu? Nós gostaríamos de, nesse momento, fecharmos os nossos olhos com um copinho com água para o início da nossa live e que oramos a presença de Jesus através dos anjos guardiões. Então, dizemos: Senhor de infinita bondade, nesta noite toda especial, em que aqui nos encontramos uma vez mais, junto dos amigos queridos do Leal, favorece-nos, Senhor, com as tuas vibrações de paz e de luz. Somos ainda espíritos imperfeitos, Jesus, que diante das provações e privações da vida, muitas vezes nos sentimos entristecidos e debilitados, fraquejando. As dúvidas e incertezas atingem-nos em cheio nosso coração. E nós muitas vezes nos arrojamos, sentados ou deitados, sem querer lutar. Sabemos, no entanto, Senhor, que Tu é a luz sublime, que renunciando às regiões um dia mais altas vieste até nós, nos mostrando a determinação de cada momento, de cada instante, que mesmo diante dos desafios e dos percalços da vida, era necessário caminhar, seguir adiante, e você, Jesus, tem sido para todos nós o anjo sublime das nossas vidas. Deixou no seu caminhar um caminho luminoso, repleto de estrelas, para que nós pudéssemos caminhar junto de Ti em Teu encalço, para um dia conseguirmos atingir a nossa condição de espíritos evoluídos. Sabemos, Jesus, que está longe, mas diante da Tua ajuda, do Teu amor sublime, e sob as bênçãos de Nossa Mãe Maria Santíssima, temos a certeza de que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou estará perdido, porque você é o bom pastor, Jesus. Abençoa-nos a todos nós nesta noite. Abençoa os amigos do Leal, de outros tantos companheiros ligados aos nossos corações. Abençoe as suas vidas. Amenize os seus problemas. Ilumine os seus corações, para que todos nós, irmanados em um só pensamento, possamos dizer: somos gratos, Jesus, por Tua presença, hoje e sempre, que assim seja. Gente, nós hoje gostaríamos de convidá-los a refletirmos a respeito de um assunto que nós amamos de paixão. Nós estamos no mês de abril, no mês que se comemora o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que foi no dia 18 de abril do ano de 1857. Para isso, nós gostaríamos de falar alguma coisa sobre Kardec, sobre o Livro dos Espíritos, da sua importância,
mas deixando antes bem claro que, por mais que seja eloquente o palestrante, seja ele quem for, né? Dificilmente, né, gente? Dificilmente nós conseguiríamos atingir de uma forma global toda essa maravilha. Mas deixaremos aí, né, indicações para que as pessoas estudem, para que as pessoas leiam, para que reflitam sobre essa abençoada doutrina ao qual nós amamos de paixão, tá bom? Dilermando Batista, oi, Dilermando, obrigado, viu? Floricélia Maria Santos Cerqueira, um coração iluminado para você também, amiga. Jesus te abençoe e te ilumine, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Nós vamos começar iniciando a falar sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Seu pai era juiz, eles eram de família católica, e na época do seu nascimento, eles estavam muito bem. Miriam Capinã, obrigado, viu, Miriam? Deus abençoe. Eles estavam muito bem. Tanto é que no ano de 1814, oi Pedro Gonzalez, Jesus te abençoe. Esse Pedrinho, um abraço a você, dona Vani. Eles estavam tão bem que no ano de 1814, o senhor Rivail, né, aquele jovenzinho, nasceu em 1804, né, aos 10 anos e um pouquinho, ele foi estudar em Yverdon, na Suíça, cujo diretor, na época, era Jean-Henri Pestalozzi. Nos primeiros estudos naquela escola maravilhosa, né, da Suíça, o senhor Rivail, ele aprendeu vários idiomas. Ele já era de família católica. Mas ele ali também entra em contato com o chamado protestantismo. Então, ele vai compreender perfeitamente, né, essas duas correntes religiosas. O senhor Rivail era uma pessoa assim muito autodidata, muito estudioso. Por isso, né, que em poucos anos de estudo, ele aprende alguns idiomas. O alemão, o inglês, o castelhano, o italiano. E então, ele, algumas vezes, quando o senhor Pestalozzi ele viaja, o senhor Rivail o substitui à altura, porque é uma pessoa assim do ensinamento muito profundo, né? Lourdes Rocha, boa noite, Nilza Santos. E dessa forma, ele vai também, ele ama, né, em 1820, ele vai começar a estudar o chamado magnetismo animal. Ele é apaixonado pelo que ele vai encontrar de Mesmer. Mesmer, ele nasceu em 1734, né, na Alemanha, e vai desencarnar em 1815, aos 80 anos, né? Franz Anton Mesmer. E ele era apaixonado pelo seguinte, Mesmer, muito antes da doutrina espírita, ele defendia a tese de que, né, através da imposição das mãos, poderíamos transfundir, né, boas energias, poderíamos curar as pessoas. Ele já defendia isso antes da chegada do Espiritismo. E Franz Anton Mesmer, não somente através das mãos, né, porque ele tinha uma casa assim muito boa, e ele tinha lá um salão onde atendia as pessoas. Então, não somente através da imposição das mãos, como também, como ele dizia assim, se as pessoas trouxerem uma peça de roupa, né, ou mesmo um lenço, e colocar sobre a mesa, nós podemos, olha que interessante, através das orações, pedir a Deus que transfira para aqueles objetos, né, para aqueles tecidos, energias boas, para que ao ser levado
e ser usado para aqueles que precisam, eles se sentirão muito bem. E, inclusive, haverão de se curar dos seus mal-estar. Vejam que isso, gente, antes da chegada da doutrina espírita, né? Porque Franz Anton Mesmer, ele desencarna no ano de 1815, aos 80 anos. Ele passaria a vida inteira defendendo esse tipo de cura, esse tipo de ideia. Nada mais é do que o passe que hoje acontece nas casas espíritas, que os médiuns já preparados, orando a Deus, né, se concentram, recebem os frequentadores, que é ali naquele salão tranquilo, à meia luz, através da prece, impõem as mãos de um Pai Nosso, né, e transmite a eles, as pessoas que lá vão, né, as boas energias. E André Luiz relata o quanto é importante essa prática, porque muitas vezes nós, depois de uma semana afastados da casa espírita, é natural, né? E eu falo por mim, e é natural que a gente chegue lá com o padrão vibratório lá embaixo, com a nossa aura obscura, enegrecida, de preocupações, de mágoas, de tristezas, de inúmeras coisas. Então, quando nós sentamos lá diante do médium, o médium, ao impor as mãos sobre nós, né? É como uma chuva de fluidos luminosos, afasta, né, da nossa aura aquela obscuridade. E André Luiz relata que nós saímos lá da câmara de passe ou do centro espírita totalmente luminoso, como essa lâmpada que nos ilumina, que está iluminando a casa de cada um de vocês agora, né? E André Luiz pergunta assim: e as pessoas podem, na próxima semana, retornar da mesma forma? Pode, claro que pode. É só manter o pensamento, né? O pensamento em contato com o plano espiritual, através das boas palavras, através das boas ações. Se ele saiu com uma energia de 100 volts, ele pode voltar com 80, com 30, com 40, né? Mas ainda é uma lâmpada luminosa. Eu retorno já com zero, gente. Depois de uma semana, né, a gente volta com zero. Mas a gente vai lá e se abastece de novo. A gente recebe boas energias novamente. Levanta o nosso astral para mais uma semana aí né, de enfrentamento. Tá bom? Pois bem, junto desses estudos, tinha uma pessoa que ele conhecia muito, chamado Sr. Fortier, né? O Sr. Fortier era a pessoa que estudava com ele o magnetismo. Ele já tinha terminado os estudos, o Sr. Rivail estava na França, né? Isso no ano de 1854. E o Sr. Fortier assistia aos fenômenos das mesas girantes, as manifestações, e foi até o Sr. Rivail e falou para ele, de uma forma entusiástica: olha, se popularizou por toda a França e Europa os fenômenos das mesas girantes. As pessoas ficam em torno dela, se concentram, dão as mãos, e através de pancada há mensagens do mundo espiritual. É uma coisa maravilhosa. E o Sr. Rivail, naquele momento, disse assim: o dia que me provarem que as mesas têm cérebro para pensar, nervos para sentir, e podem inclusive tornar-se sonâmbulas, quem sabe, talvez, né, eu passarei a acreditar. Mas por hora, né, por hora não. No início do ano de 1855, um outro amigo, o Sr. Carlotti, uma amizade de 25 anos, que também havia presenciado essas manifestações, e o Sr. Rivail, por ele, tinha um grande respeito. Hipólito Leon Denisard Rivail, né? O futuro Kardec. Tinha pelo Sr. Carlotti uma grande consideração, estima, respeito e admiração. E quando ele vem e fala sobre as mesas girantes, o Sr. Rivail despertou nele o interesse.
Então eles vão buscar algumas explicações na casa da senhora Roger, Madame Roger, né? E depois de uns dias, ele estará na casa da senhora Prenemezon, assistindo essas manifestações do mundo espiritual. E o que ele observa ali deixou ele muito satisfeito. Deixou ele tão satisfeito que ele, naquela simples observação, ele disse assim: só o fato das comunicações com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Então ele percebe, né, que aqueles que nos antecederam além túmulo é que estavam ali dando as suas comunicações. E através da sua pesquisa de laboratório, ele chega à conclusão, né, de que as comunicações são as mais diversas. Ele vai inclusive fazer uma categoria dos espíritos, porque tem espíritos sapateiros, tem espíritos de açougueiros, espíritos inteligentíssimos, de advogado, de engenheiro, de juízes, de médicos. Ele faz uma classificação de espíritos felizes que passaram pela Terra, né, realizando coisas boas, estão numa grande felicidade, e outros também muito infelizes, em sofrimento. E aí ele vai colhendo todas aquelas informações do mundo espiritual. E lembrando que não foi o senhor Rivail quem inventou essas comunicações, de forma nenhuma. Foram os espíritos que se auto-revelaram, que se desvelaram para ele. E através, então, das inúmeras questões que o senhor Rivail impõe, ou põe, né, aos espíritos, né, surge o Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos, gente, ela surge com 501 questões. Isto no dia 18 de abril do ano de 1857. Só que o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail era uma pessoa muito conhecida por toda a França. Ele era um autodidata, ele tinha livros escritos por ele na aritmética, na literatura, livros de exercícios, de ciências, e ele era conhecido por toda a França. Então, ele não queria ter na capa do livro o seu nome. Ele não queria que o livro fosse procurado pelo nome do autor, mas sim pela importância do conteúdo. E como resolver isso? Através de um médium, né, Zéfiro, que é o seu espírito protetor, diz assim: senhor Rivail, nós, muito tempo antes de Jesus, nós fomos amigos nas Gálias. Nós éramos druidas, sacerdotes, vegetarianos, amantes da natureza, do mundo animal, do mundo vegetal. Tínhamos uma vida regrada. E você era meu amigo, eu sou o Zéfiro, e naquela época o seu nome era Allan Kardec. Então, né, devido a essa citação, essa lembrança do espírito Zéfiro, é que nós reverenciamos, né, e amamos assim o insigne codificador do espiritismo, Allan Kardec, que no dia 18 de abril lançou essa obra monumental e maravilhosa por todos nós. Mas eu gostaria de fazer uma pequena palhinha quando nós falamos das manifestações das mesas girantes, que ela surgiu em Hydesville, no ano de 1848, em março de 1848, né? Nos Estados Unidos, em Nova York. Hydesville ficava a 30 quilômetros de Rochester, uma grande cidade para a época. Hydesville era um vilarejo. E nesse vilarejo de casas de madeira foram
Oi, Raimundo. Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Carmen Halidai, Deus abençoe. Turma do Leal, obrigado, viu? Então, e aí foram morar numa dessas casas a família Fox. A família Fox, naquela época, era constituída do seu John, Dona Margarete Fox, né? De duas filhas. Uma de 14 anos, Margarete Fox, né, a menina, e a Kate Fox. Em março, eles morando naquela casa de primeiro piso, um sobrado, né? Eles começaram a ser incomodados por batidas nas paredes, arranhões, móveis que se locomoviam, né? Nós que somos espíritas hoje, que sabemos que a vida continua, que acreditamos que os espíritos existem, que sabemos que todos aqueles que nos antecederam além do túmulo sobrevivem, estão junto de nós, né? Mas mesmo nós sendo espíritas, nós pedimos encarecidamente, né? Que eles não precisam aparecer para nós. É assim? Se nós daqui a pouco, lá para meia-noite, 2 da manhã, sentimos vontade de ir ao banheiro ou tomar água e a gente sair pelo corredor, eles não precisam aparecer para nós, tá bom? Eu falo isso para eles. A gente acredita em vocês cegamente, mas não precisa nem botar o dedinho, pelo amor de Deus. Vai lá que se aparece, a gente desencarna na hora, né? Então, a família Fox criou, assim, um grande problema. Porque todas as noites eles não conseguiam dormir pelo problema das pancadas. É uma live sonorizada, viu, gente? Assim, ó. Então, imagina, lá para uma madrugada, aí começavam as batidas, os arranhões, móveis se deslocando. Ninguém tinha paz. O senhor John Fox achava até que era uma brincadeira. Ele, então, muitas vezes saía à noite, ficava atrás de uma moita e ficava acompanhando pela madrugada dentro se alguém não ia lá, né? Fazer algum tipo de brincadeira maldosa com eles. E não. Mesmo dentro da casa, eles escutavam os sons, a esposa e as duas filhas. Até que, no final, né, no final de março, eles então não aguentando mais, pelas batidas insistentes, os 4 levantam, porque as meninas já dormiam com os pais, tinham medo de ficar no quarto sozinho, né? Coisa que nós, graças a Deus espíritas, não teríamos, não é isso? Graças a Deus. Se a gente fosse deitar de madrugada e discutisse barulhos assim, a gente dormia tranquilo, não tem problema nenhum. Mas as meninas, tadinhas, elas crianças. Aí elas, com medo, elas foram dormir no quarto dos pais. E no dia 31 de março de 1848, de posse de um lampião na mão, lampião a gás, né? Eles descem a escada e continuam escutando os barulhos. A pequena Kate diz assim: Senhor Perneta, porque era o andar daquele ser invisível que andava pela casa. Senhor Perneta, faça o que eu faço. Então ela batia com as mãozinhas e ouvia-se 3 palmadas. Ela batia com os pés. Ouvia-se a mesma quantidade de batidas. A senhora Margaret Fox teve uma ideia assim: Senhor invisível, quantos filhos eu tenho? Coisa que ele não sabia. Aí ouviu-se 7 pancadas. O esposo disse assim: ah, tá vendo? Nós temos 6 filhos, como que deu 7 pancadas? Mas a mulher, né? Ah, oi, Elisete, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? Obrigado, Max Mazante. E o esposo falou assim: não, mas nós temos 6 filhos. E a esposa disse assim: não, mas ele está certo, porque nós tivemos um filho que logo depois do nascimento morreu. Então, pelas 7 pancadas, percebe? Ela perguntou: quantos filhos eu tenho? E ele respondeu: 7, através de pancadas. E aí ela começa a perceber que o filho que morreu está vivo no mundo espiritual. A partir daí, eles vão formar naquela sala
um alfabeto, que nasce a chamada tiptologia, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados através de pancadas. Uma pancada para a letra A, duas para a letra B, três para a letra C e assim sucessivamente. Pois bem, através dessas manifestações, descobriu-se que aquelas pancadas eram de um espírito chamado Charles B. Rosna, que há 5 anos atrás, um caixeiro viajante foi, né? Com dinheiro, ele foi assassinado a facadas e o seu corpo foi sepultado a alguns metros lá no porão, envolvido com cal, para não exalar o cheiro, né? O mau cheiro. E foram feitas assim escavações e foi descoberto, né? Ossos e cabelos, constatando a veracidade daquela comunicação de Heidesville, que se popularizou e se perpetuou, né, até o conhecimento dos nossos dias de hoje. Pois bem, nós gostaríamos de lembrar que para nós o Espiritismo é a terceira revelação, né? Com a chegada do Livro dos Espíritos, chegou-se o Consolador Prometido, e que para nós espíritas é a terceira revelação. A primeira na figura de Moisés, a segunda na figura de Jesus, e a terceira na figura do Consolador Prometido. E nós vamos lá encontrar em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, as seguintes palavras de Jesus: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos mande o Consolador Prometido, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. O Consolador Prometido tem por objetivo princípio de fazer-vos lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito e de explicar outras tantas coisas que por ora, na época de Jesus, não poderíamos compreender. Passa-se o tempo, né? Junto com novas ideias filosóficas e a ciência vem nos ajudar a compreender de uma forma muito mais tranquila os ensinamentos de Jesus. No Livro dos Espíritos, ao qual tem 1019 questões, 1018 questões, né? Existem ensinamentos para nós lermos, refletirmos e nos apropriarmos desse estudo. Gente, é somente lendo, somente estudando, faz com que nós não nos tornemos, né, um campo propício à semeadura da dúvida e da incerteza. Há que se estudar, há que se ler, há que se assistir palestras, preleções. Por isso que o Leal, parabéns, né? Porque existem muitos amigos que, infelizmente, devido à vida tribulada, não têm tempo de ler, de estudar. Então, facilita a todos, através das lives ou das palestras presenciais, quando retornarmos, né? Facilitar o estudo, a compreensão das pessoas que lá estão. E no Livro dos Espíritos nós temos aí prova da existência de Deus, da criação, das muitas moradas, pluralidade das existências, fala de Jesus como guia e modelo de todos nós, fala do mundo espiritual e as comunicações do mundo espiritual para o mundo material, resgata os ensinos de Jesus, fala da importância da oração, dos anjos guardiões, fala do céu e inferno, que é um estado da alma, né? Que basta com que nós mudemos o pensamento e nós voltemos para as coisas de Deus. No Livro dos Espíritos, gente, na primeira questão dessa obra monumental aqui, né? Nós temos uma pergunta que Kardec faz, né, aos espíritos, dizendo assim: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? Pois bem, até então a questão era: quem é Deus? Quando nós perguntamos quem é,
Já na pergunta, subentende-se que é uma pessoa. É como se nós estarmos dentro de casa, alguém bater, e nós perguntamos, quem está aí fora? É uma pessoa, é alguém. Mas Kardec não. Inspirados pelos espíritos amigos, né? A pergunta, que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primeira de todas essas coisas. Deus, Deus é um ser sublime. Ele é onipotência, ele é onipresença, ele é onisciência. Ele é o mais poderoso, ele é a onisciência, que sabe de tudo e de todos, e ele é onipresença, ele está no ontem, no hoje e no amanhã, sempre. É um Deus justo, bom e misericordioso, que nos assiste, que nos ajuda e que nos ampare. Max Mazante, obrigado pelo carinho seu. Parabéns, obrigado mesmo, viu? Pois bem, então, né, através dessa primeira pergunta, nós vamos observar que Allan Kardec vem nos trazer assim uma nova forma de pensar através da filosofia espírita, né, caindo por terra, com todo respeito, né, a teologia milenar, porque nos traz ensinamentos profundos de uma nova forma de ver Deus, de senti-lo e de cumprir com os seus desígnios. Gente, tem um livro psicografado por Chico Xavier, intitulado O Espírito da Verdade, e nesse livro, O Espírito da Verdade, o livro Espírito da Verdade, né, tem uma mensagem de Hilário Silva. O nome da mensagem é Há um Século. Hoje nós temos a facilidade através do Google, pelo menos no Google, né? Eu tenho dificuldade, mas no Google não. Você põe no Google e coloca lá o livro O Espírito da Verdade e procura essa mensagem intitulada Há um Século, né? E essa mensagem, ela nos traz assim uma informação a respeito da importância do Livro dos Espíritos, porque é uma historinha, uma história assim maravilhosa, né? Trazida por Hilário Silva, que é um contador de histórias. E ele conta, né, que no ano de 1860, em abril de 1860. Por quê? Porque em 1857 saiu a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 questões. Em abril do ano de 1860, teremos a segunda edição do Livro dos Espíritos, que passará de 501 para 1018 questões, ganhando uma amplitude de interesse do povo, porque na primeira edição rapidamente esgotou, né, as edições. Pois bem, então ele narra que Kardec, nesse ano agora de 1860, estava muito exausto, estava desanimado, diante de muitas calúnias, de muitas cartas sarcásticas que atingia o mestre leonês de todas as formas. Ao lançar o Livro dos Espíritos, ao se tornar espírita, ele teve, assim, muitos inimigos, né? E há 2 anos, uma pessoa diz, que manda uma carta para ele, né? Que há 2 anos ele havia se casado e exatamente em 1860 a esposa dele adquiriu uma doença e morreu. E ele entrou num grande desespero. É a mensagem, né, de Hilário Silva. Estamos no ano de 1860, no momento em que Kardec recebe as cartas, muitas ele abre, lê, cartas assim de muito desagrado, mas entre elas ele recebe essa carta de uma pessoa que diz para ele assim: Sr. Kardec, não desanime não, continue, por favor. E eu vou explicar para o senhor porque o senhor não pode desanimar, não pode deixar de divulgar a mensagem espírita. E aí Kardec começa a ler. E ele conta que há 2 anos ele casou com uma pessoa maravilhosa, eram muito felizes, né? E exatamente naquele ano de 1860,
a esposa morre. E ele conta que a prova da separação havia vencido. Ele começou a se desesperar. Ele falou assim: eu sou uma pessoa comum, com as necessidades de qualquer outra pessoa. Nós éramos felizes, andávamos de mãos dadas, abraçados, fazíamos juras de amor, pensávamos em ter muitos filhos. Ela também trabalhava, assim como eu, pensávamos em constituir famílias, viver o ideal do amor e da felicidade. No entanto, a morte sorrateira e implacável tirou a nossa alegria. Levou-me a minha querida e saudosa Antoinette. E eu, então, agora de insônia, durante as noites e de dias angustiosos, não mais pensava em viver. Comecei a namorar o Sena, o rio Sena, planeando atirar-me sobre as águas. Eu não sei nadar. E o suicídio nas águas do Sena seria muito rápido. No entanto, eu teria precaução de, quando eu fosse me atirar-me no momento em que não existisse ninguém para também pular e me salvar. Eu queria morrer, para estar junto àquela que foi a alma da minha alma. Era muita saudade. Todas as noites eu pensava nela. De madrugada, acordava, porque era algo que me faltava e eu não tinha mais vontade de viver. Eu tornei-me, Sr. Kardec, um trapo humano. E só a morte agora para me livrar-me de tudo isso. Então eu comecei a namorar o Sena, até que numa noite de muito frio, eu saí a caminhar e percebi que naquela noite, durante a semana, não tinha ninguém. Seria agora. Eu então vesti-me com casaco para não chamar a atenção e caminhei até a ponte Marier. Olhei para um lado, para o outro, não vi ninguém. Coloquei então a mão direita para tirar-me quando um objeto úmido caiu-me aos pés. Era um livro. Tomei-o nas mãos e, indo até a luz de um poste, pude ler no frontispício: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha um bom proveito. Assinado A. Laurente. Eu li, e naquele desagrado, perdi a vontade de atirar-me sob o leito das águas para matar-me e fui para casa. Sr. Kardec, durante aquela noite, aquele dia, eu devorei aquele livro e percebi, Senhor, que ao matar-me, eu ficaria muito distante da minha esposa. Por muito tempo, eu haveria de viver nas trevas do sofrimento e da dor. Haveria de tornar-me um suicida. E em vez de aproximar-me dela, eu haveria de distanciar-me. Portanto, agora eu estava relendo e observando o grande valor dessa obra. Então, eu, como sempre trabalhei numa gráfica, fiz uma capa, coloquei o teu nome e estou enviando ao Senhor para que faça dele o que bem entender. Kardec, então, depois de ler aquela missiva, abriu o embrulho, olhou o livro que na capa o seu nome estava em alto relevo, olhou no frontispício, além daquela citação de A. Laurente, também tinha agora o dele. Esta obra salvou-me também a vida. Assinado Joseph Perrier. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Kardec, então, levantou-se do lugar onde estava sentado, foi até a janela, abriu a cortina pela manhã e observou que as pessoas estavam indo a trabalhar. Eram homens, mulheres, jovens, crianças. Então, ele pegou de um lenço, enxugou uma lágrima. Era preciso continuar.
desculpar injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Respirou a longos haustos e retomou o serviço costumeiro, até o momento que no dia 31 de março do ano de 1869, um aneurisma cerebral rompeu em seu cérebro e ele singrou as regiões mais altas, como um pássaro que rompe as algemas em direção à luz. Era o desencarne do insigne codificador, que nos deixou não somente o livro dos Espíritos, como também o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, essa obra monumental, o que é o Espiritismo, ao qual todos nós, espíritas, temos assim um grande acervo para nós lermos, para nós refletirmos e nós estudarmos. Porque ele tornou-se um enviado de Jesus a todos nós. Sem dúvida alguma. Lembra que nós falamos do capítulo 14 de João Evangelista? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, percebe? O Espiritismo veio a serviço de Deus, com o assentimento do Pai, misericordioso e justo. Com a ajuda dele, nós recebemos aqui na terra os ensinamentos que tanto nos têm ajudado, que tanto nos têm fortalecido em nosso dia a dia. Então, faça necessário que nós possamos definitivamente entender, a importância do Espiritismo. Não sairmos à torta e à direita e fazermos proselitismo, mas não nos sentirmos intimidados, nem tímidos, quando necessário for, de nós expormos os seus ensinamentos e dizer carinhosamente: a vida continua, Deus está presente, Jesus é nosso irmão maior, confiemos, coloquemo-nos em oração, em sintonia com o plano espiritual. E gostaríamos também de lembrar e convidar os amigos para uma outra obra. O nome do livro chama-se Crônicas de Além-Túmulo. Nesse livro, gente, Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem que para nós espíritas é simplesmente maravilhosa. Oi, Maria Socorro, que Jesus te capacite sempre, obrigado, viu? Que Jesus também te abençoe, Socorro. Estaremos orando sempre por você, viu? É uma grande irmã, gente. Todos vocês, né? Pois bem, nessa obra, Crônicas de Além-Túmulo, tem uma mensagem que é direcionada a todos nós, sem dúvida alguma. Chama-se A Ordem do Mestre. É uma mensagem longa, mas é uma mensagem que mostra o diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com o vidente de Pátimos, que é João Evangelista, que em determinado momento, no plano espiritual, antes da chegada à terra do Espiritismo, Jesus teria chamado João Evangelista, que agora, rejuvenescido, não mais com a idade em decrepitude, porque ele desencarnou assim muito idoso, muito velhinho, mas ele está rejuvenescido. Então, Jesus e João conversam. E Jesus pergunta a João, faz a João a seguinte questão, pergunta: e os meus representantes, João, que fazem eles? A mensagem é longa, mas nós pegamos só um trechinho para vocês verem a importância da obra. E João responde assim: andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material, pensando só no lucro, só em terras,
só em casas. Esse diálogo acontece, né, no final do século XVIII, porque Kardec vai nascer em 1804, século XIX, né? Então, lá no mundo espiritual, no século XVIII, final do século XVIII, Jesus chama João para conversar, né? E aí João responde: andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Exploram o vosso nome, exploram o nome de Jesus, no ganho. E no campo religioso se condenam uns aos outros, né? E no campo religioso se condenam uns aos outros. Isso daí é no século XVIII. As pessoas que na área religiosa, um não aceitava a opinião do outro, eles se matavam, se escravizavam, morriam, esquecendo teus ensinamentos, que era de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Jesus nos trouxe esses dois grandes ensinamentos. E ele não foi nada, ele não foi contra a lei e os profetas. Ele resumiu. A mensagem do Cristo é tão sublime, tão maravilhosa, que são passados tanto tempo, gente, 2000 anos, e nós ainda não conseguimos interiorizar, e muito menos colocar em prática. O quê? Essa mensagem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como é difícil, né? Amar o próximo. Como é difícil perdoar. Como é difícil esquecer. Como é difícil orar por aqueles que nos agridem, que nos incomodam. Como é difícil nós nos desapegarmos, deixar que ele busque outro caminho, que busque outros rumos. E nós vamos tentar nos recompor para colocar em prática a mensagem do Cristo. Mas ainda continua, Jesus dizendo: João, seus vivos nos traíram. Gente, que maravilha é essa questão. Jesus falando, nessa obra aí, né? Crônicas de Além Túmulo, a nova ordem do Mestre. João, seus vivos nos traíram, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Você, João, Jesus falando para ele, você, João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. O que quer dizer isso? Que os mortos voltarão através da ajuda de João, né? Os chamados mortos, os espíritos, haverão de fazer ressurgir na terra os verdadeiros ensinamentos do Mestre da Galileia, o homem simples e humilde que nos trouxe a boa nova. Mas foi passado tanto tempo, e aqueles que depois dele, dos apóstolos, né, haveriam de deixar na terra grandes exemplos, se matavam, se escravizavam. Então Jesus vai conclamar os chamados mortos, que através das comunicações mediúnicas nos trarão grandes ensinamentos. Pois bem, e aí, gente, né? Nós vamos pegar essa obra maravilhosa, tá bom? Olha aqui, ó. O Livro dos Espíritos. Nós vamos abrir lá na página, no comecinho, Prolegômenos, tá bom? Prolegômenos. Quem tem o Livro dos Espíritos pode pegar e ler e constatar. O que é Prolegômenos? Prolegômenos é um texto introdutório que contém as noções preliminares à compreensão de um livro. É o Prolegômenos. Aí você lê o Prolegômenos, né, que fala sobre a importância do Livro dos Espíritos, ok?
Depois que nós lermos o Prolegômenos, aí nós vamos lá no finalzinho de Prolegômenos. E nós vamos constatar aqueles espíritos que ajudaram o senhor Allan Kardec a trazer para nós o Consolador Prometido, o Livro dos Espíritos, a terceira revelação. E lá no final do Prolegômenos, nós temos os nomes de Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que é uma preia de identidades que ajuda o Kardec, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Ok? Mas o que é interessante é que o primeiro nome que ali aparece é de São João Evangelista, gente. São João Evangelista, que também coordenou, que ajudou esse espírito sublime que nós não sabemos, né, na figura de Kardec, que trouxe para nós o Livro dos Espíritos. Está aqui, ó, bem próximo, se vocês puderem enxergar, se conseguirem enxergar, né? Tá aí, consegue, tá, né? Tá meio embaçado, né? Mas o primeiro nome é esse, São João Evangelista. Junto com outros tantos, ajudou Kardec a nos trazer, né, essa obra maravilhosa que é o Espiritismo, que nós amamos de paixão. Que nós temos o triângulo equilátero, né? Nós temos a ciência, fé inabalável, aquela que encara a razão face a face em toda e qualquer época da humanidade. Nós temos o ponto principal lá em cima, que é fora da caridade não há salvação. E temos também, né, na filosofia, que o nascer, crescer, envelhecer, morrer, tornar a renascer, progredindo sempre, tal é a lei. E dessa forma, cabe a todos nós não fazermos proselitismo, como já dissemos, né? Mas procurarmos, ao entendermos a mensagem de Jesus, colocarmos em prática. Especialmente nesse momento todo especial de pandemia, do Covid-19, de nós nos tornarmos pessoas solidárias a todos aqueles que estão em grande sofrimento. Gente, eu gostaria de fazer, né, as vibrações, a gente vai falando, eu falei para o Ricardo que fala muito, de fazer assim as vibrações e a prece de encerramento, tá bom? Me desculpe aí pelo adiantar das horas, mas vamos pegar assim um copinho com água, tá bom? E pedirmos a Deus que nos abençoe, nos proteja. E as vibrações hoje, contando com todos vocês, com carinho, né, da Lourdes Rocha, da Neuza Renault, Mary Ellen, todos do grupo, todos desse momento e os que nos ouvirão depois, que possam elevar o pensamento a Jesus e dizer: Senhor de infinita bondade, abençoe e proteja todos aqueles que estão passando pela pandemia, a desencarnação em massa, a saudade grandiosa. Abençoe Jesus e proteja aqueles que foram e aqueles que ficaram, que possam contar com a tua bênção, com o teu carinho, reconfortando seus corações e as suas mentes. Que Jesus possa nos abençoar sempre, para que estejamos sempre em oração, de pensamento elevado, agradecido por tantas coisas maravilhosas que temos. Obrigado, Jesus, por este momento especial, por essa noite, por esses amigos, pela confiança, pelo carinho, pela tolerância de todos esses minutos. Que possam os mentores amigos adentrar cada lar,
cada coração e cada mente, abençoando hoje e sempre. Muita paz, muita luz, que todos vocês permaneçam sob a proteção de Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela atenção. Ficam todos com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim permitir, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. A gente vai encerrar, né? Podia falar mais, né? Que coisa.